nós vamos finalizá-lo na quinta-feira, tá? Não vou cobrar, não se assustem, tá? Não vou cobrar cálculo na prova de vocês, não é intuito disso, tá? E nós temos aqui um cronograma, né? A partir do dia 31 de maio, na semana do dia 31, a gente já começa o período de prova, né? Então, naquela semana do dia 25 a 27, nós temos período de revisão e temos mais 2 semanas de aula, né? Sendo que vocês prestam, eu não me lembro o nome, mas vai haver um encontro de psicologia, né? Tô errado, gente? O simpósio Fazeres Acadêmicos e Psicológicos. Vocês estão sabendo disso? Não. Não? Preciso Então lhe eu não... confessar. Oi, diga, não escutei, Lona. Preciso lhe confessar que não. Tá, então eu não sei como é que vai ocorrer, não sei se isso já está certo, mas parece que vai haver sim, um evento da parte da psicologia, que é o segundo simpósio de fazeres acadêmicos e psicológicos. Não sei se é realmente aqui, mas a professora Eline estava comentando que seria nos dias, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui, 19 e 20 de maio. Mas eu posso confirmar depois com ela. Sendo que 20 de maio é um dia da uma aula nossa, né? Então a gente tem aproximadamente depois de uma semana de folga. Eu vou ver depois com ela para ver como é que vai ficar isso, está tudo certo, para até dar posicionamentos mais seguros a vocês, tá? Mas de antemão, como eu falei para vocês, nós vamos falar um pouco sobre isso que nos assusta tanto, né? Que envolve a estatística, que envolve os estudos epidemiológicos de maneira geral. Antes de vocês ficarem preocupados, assustados com isso, eu vou logo dizer uma coisa para vocês. Tanto os estudos epidemiológicos como os cálculos, a bioestatística por si só, não vão cair na prova de vocês. Então, relaxem, fiquem tranquilos, tá? Que a gente vai ter um encontro aqui mais por informação do que necessariamente para a prova, tá? Só um minuto, gente. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim ou não? Sim. Sim? Sim. Então, olhem só, gente. Quando a gente fala de tipos, né, estudos em epidemiologia, né, esses estudos nada mais são do que os estudos que hoje o SUS utiliza com a finalidade da gente descobrir, caracterizar, né, e fazer a intervenção dos problemas que nós temos. Esses problemas de saúde pública, esse processo de adoecimento, ele pode ser de abordagem biológica, mental e social. Professor, o senhor quer dizer então que eu posso fazer um estudo epidemiológico observacional de saúde mental? Posso. Um estudo observacional biológico? Posso. Né? Nós temos aqui alguns tipos de estudos. E o estudo mais frequente que nós temos na área da epidemiologia, ele é classificado como estudo observacional. Quando a gente fala essa palavra observacional, o que isso nos lembra? Isso nos lembra a característica que nós temos de observar. Isso significa dizer o quê? Será que este indivíduo, que no caso é o pesquisador, que pode ser vocês, será que nós vamos intervir naquela população? Será que nós vamos dar alguma medicação, fazer algum processo terapêutico? Não. Nosso processo observacional é apenas utilizando a visão, observando cada ponto que nós achamos importante, tá? O primeiro estudo observacional que é importante para a gente, na área da saúde mental, são os estudos descritivos e analíticos. Os estudos descritivos e analíticos, gente, eles nada mais querem do que simplesmente caracterizar o nosso público, levando em consideração aquele potencial de adoecimento. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que aqui no estado do Pará, nós temos 1.000 pessoas agora com depressão. Dessas 1.000 pessoas que estão com depressão, 800 pessoas são do sexo feminino, 200 do sexo masculino. O nosso estudo descritivo analítico,
Ele descreve, acabei de dizer, 800 mulheres, 200 homens. Isso é descrever. Analisar é quando você vai tentar entender por que isso acontece. Por que, gente, que nós temos 800 mulheres com depressão e nós temos 200 homens com depressão? Se eu perguntasse para vocês agora, gente, essa proporção, ela é diferente, não é? Claro, né? Você tem 800 por um lado e 200 por outro. Agora eu vou fazer uma pergunta interessante para vocês. Essa diferença, gente, vocês acham que ela é significativa ou não? Será que ter 800 pessoas, 800 mulheres e só 200 homens, será que isso tem alguma coisa relacionada ou isso é uma aleatoriedade? O que é que vocês acham? Professor, de determinada maneira, eu acho Sim, que tem uma certa relação, certo. mas eu acho que também seja algo muito aleatório. Entendi. E Eu, se agora... Sim, diga. perdão, mas pensando enfim, organizando aqui as minhas ideias, eu penso que fique mais para um contexto de que se relaciona mesmo, que tipo tem alguma relação, do que para um contexto de aleatoriedade. Eu Certo. achei estranho, me assustei. Pensava que era mais igual. Pois é, né? Não, é só um exemplo, né? É uma possibilidade da gente entender o que eu quero começar com vocês falando dentro da estatística. Hoje, por exemplo, eu poderia chegar para a Luana e falar assim, Luana, bora jogar aqui um jogo de cara ou coroa. O famoso discurso lá do ensino médio, né? Quando se fala de probabilidade. E eu falasse assim, olha, Luana, se tu tirar cara, eu te dou 10 pontos na tua prova. Mas se eu tirar a coroa, eu vou passar uma prova muito difícil para ti. E se eu jogasse essa moeda 10 vezes, a probabilidade é de cair 5 vezes cara, 5 vezes coroa. Mas se nas 10 vezes que eu jogar der cara, a gente sempre se pergunta o seguinte, por que deu cara 10 vezes? Será que isso foi uma grande coincidência do destino? Ou será que existe algum fator influenciando para esse resultado? Será que, por exemplo, essa moeda ela é viciada? Será que a Luana está usando de alguma estratégia para fazer que sempre caia cara? A gente não sabe. E é por isso que na saúde nós precisamos entender se o que está acontecendo ele é apenas uma característica do destino ou se existe um fator por trás disso. Né? Luana, você queria falar mais alguma coisa? Que eu não consegui no microfone. Perdão pelo ruído. Eu, tipo assim, como eu estava falando, eu acho que pode ter alguma estratégia nessa questão da moeda, dependendo da forma que você joga, mas eu acho muito difícil as 10 vezes, por exemplo, darem cara. Uhum. Então já fica para um contexto muito mais de aleatoriedade, de alguma coisa do destino. Sim, certo. Perfeito. E aí, gente, olha só que coisa curiosa. Da mesma forma que pode acontecer isso que a Luana falou, pode ser uma aleatoriedade, nós podemos entender que pode haver um fator influenciando a isso, né? Então, olhem só, nós tivemos ao longo de décadas, ao longo de anos na década de 90, um aumento nas taxas de depressão em idosos. Perfeito. Tínhamos um aumento crescente na incidência de depressão em idosos. E a partir dos anos 2000, os adolescentes e crianças tiveram um aumento maior nesse processo de depressão. E a taxa de incidência nos idosos reduziu. Aí eu pergunto para vocês, gente, vocês acham que a natureza, de alguma forma, lá nos anos 2000, simplesmente privou os idosos de passarem por processos de depressão? Ou vocês acham que aconteceu algo específico que mudou essas taxas de incidência? O que é que vocês acham? Professor, Diga. é assim, eu penso
que a questão do ambiente, né? Eu busco novamente a família, Sim. com ênfase ao adolescente e ao idoso, né? Certo. O adolescente, ele, com aquela fase transitória dele, né? Que não sabe nem se ele é aquela pessoa, com uma série de dificuldade de se reconhecer, não tem alguém do lado para orientar, para conversar, dialogar. Por conta disso, há um acréscimo muito grande da depressão, da ansiedade, né? Enfim, o idoso já tem aquela possibilidade de ter um parente mais próximo, um Sim. parente que vai ali dar a papinha dele, conversa, de Certo. repente coloca no carro, vai dar uma volta, e aquilo vai suprindo as necessidades emocionais da pessoa. Eu Sim. penso assim, que tem a ver E- com o ambiente, sim, essa Perfeito. ansiedade, essa depressão, sem contar Certo. com os fatores patológicos também, né, que a gente não pode fugir dessa realidade, né? Perfeito. Então não é algo assim, né? e- Ironia do destino fez isso. Existe é, algo realmente no ambiente. Diga, Luana. E só para complementar um pouquinho mais a fala da Edna, pegando o gancho do que ela falou, realmente Sim. também tem essa situação. Mas, por exemplo, alguns idosos ficam em casas específicas para esses cuidados, ficam em asilos e tal. E, de certa Sim. forma, quando a gente olha para essa situação, a gente vê também um quadro de depressão, um quadro de ansiedade, um quadro de solidão, um quadro Uhum. de que a pessoa tem um certo sofrimento por Sim. aquela necessidade de, por exemplo, ter alguém da família do lado. Porque a Uhum. pessoa que está ali com ele, querendo ou não, é um estranho. Ele, por exemplo, não passou a vida inteira cuidando daquela pessoa. Aquela pessoa não é um filho, não é um sobrinho, não é um neto, por exemplo. Sim. Como muitas vezes eles procuram ter essas formas de afeto. Então a Sim. gente também enxerga muito é, com esse universo. Mas é Perfeito. realmente isso que a Edna falou. Tem uma E, Pois é. questão muito mais e, com os e, adolescentes do que. e a Uhum. mesma transição do adolescente, né? Sim. Acontece, são os ciclos da vida, né? Sim. Acontece com o idoso. Imagina uma pessoa, eu tiro por mim, né? Por mim. Eu sempre fui cheia de atividade, né? Sim. Tive a minha família grande, sempre cuidei de pai, de mãe, de filha, eduquei, casei, enfim, trabalhei fora, trabalhei com saúde, o que vinha eu trabalhava, estudava, enfim, eu era uma pessoa assim, ainda sou, né? De cheia de atividade. Eu lembro que alguém dizia assim: ó, Ed, no dia que tu parar, tu vai morrer. Eu digo Uhum. não, porque enquanto eu estiver viva, eu vou em busca de atividade. É uma questão de Sim. consciência. Enquanto eu estiver viva e tiver saúde, eu vou em busca de atividade. Tanto é que eu estou aqui fazendo esse curso maravilhoso, conhecendo pessoas maravilhosas. Eu fui em busca, porque eu não quero parar. Mas se você Sim. tem alguém que vai adquirindo idade, 40, 50, você está, eu não posso mais, vou me aposentar, vou ficar dentro de uma rede me balando, tomando açaí. Bom, tem um ditado muito certo, cabeça vazia, né? É um negócio assim, É. oficina do diabo, não sei o que. Então, você tem que ter Sim. Sim. atividade. Aquele idoso que para a atividade e não tem mais novos horizontes, ele próprio também é um outro ciclo que está acontecendo na vida dele. Ele vai se Uhum. sentir isolado, triste, abandonado, né? Coitadinho, a vítima. Aí depende do ambiente que ele esteja. É, e essa questão do ambiente, era isso que eu ia justificar para vocês, porque a partir do ano 2000, nós tivemos elementos diferentes para os idosos e para os adolescentes. A partir do ano 2000, surgiu o maior número de programas de atenção à saúde do idoso. Não que eles sejam exemplares hoje em dia, mas, por exemplo, nós podemos compartilhar, a partir daquele momento,
um avanço em umas novas formas de lidar com a saúde do idoso. Inclusive, gente, foi a partir dos anos 2000 que o idoso ele começou a ser reintroduzido, né, por exemplo, na sua atividade sexual, né? Então, o idoso ele recebeu novamente a sua independência através de algumas medicações. Algumas empresas, né, a nível internacional e nacional, começaram com um programa de trainees, né, com idosos. Existe até um filme chamado Senhor Estagiário. Não sei se vocês já viram esse filme. É muito legal esse filme. E eles falam sobre empresas que estão recrutando idosos, né, com as suas experiências para somarem. Enquanto que, lá na população adolescente, essa constituição da globalização, famílias, às vezes, né, em rotinas muito puxadas, o que reduz o contato direto, possibilitou uma maior chance de adoecimento mental. Isso serve para a gente ver como as características do meio vão interferir. Então, o fato de ter aumentado o número de adolescentes com depressão e reduzido o número de idosos com depressão, isso não foi uma aleatoriedade, né? Não aconteceu por acaso. Tiveram fatores que influenciaram diretamente nisso. Então, quando a gente fala e volta para a discussão dos estudos observacionais que nós estamos vendo, é isso que nós queremos fazer. Nós queremos descobrir se há algum elemento que está influenciando dentro daquela característica, tá? Ou se aquilo está acontecendo por acaso. Um outro estudo muito importante que nós temos é o que nós chamamos de estudo ecológico. É quando a gente tenta associar uma característica do meio a um processo de adoecimento, né? Então, ecológico, gente, não tem a ver apenas com animais, por exemplo. Eles têm a ver com os elementos presentes na sociedade. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Gente, o tabagismo, ele pode atingir células cerebrais? Sim ou não? O que é que vocês acham? Sim. Sim. Tá. E aí a gente pode ter alterações cognitivas, né? O indivíduo ele pode, entre aspas, adoecer, né? Até mentalmente, biologicamente, por causa do tabagismo. Perfeito, ótimo. Agora, uma outra pergunta interessante. A poluição, já que também é a queima de vários materiais, poluição que eu digo de fábrica, descarga de ônibus, será que a poluição pode afetar a nossa saúde mental? O que é que vocês acham? Sim. Interessante, né? Tranquilo. Já pensou? A gente tão preocupado em mostrar uma associação entre, por exemplo, genética, o cara tem problema mental por causa da genética, a teoria do estresse diástase, fator estressor. E já pensou se a poluição estiver causando isso? Eu acho que existe a possibilidade disso acontecer, né? Isso nos mostra, então, que os nossos olhares, como profissionais do SUS, da saúde pública e como pesquisadores, é tentar sempre dar um passo à frente no conhecimento provável, né? 1 mais 1 é 2, beleza. Mas eu tenho outras formas de chegar a 2, né? 4 menos 2 é 2. Então, a gente não pode entender que aquele resultado ele é absoluto. A gente tem que saber que aquele resultado ele pode ser a resposta de vários elementos. Adoecimento mental pode ser um fator estressor, genética e pode ser uma poluição que a gente tem no meio ambiente. O estudo ecológico ele tenta de maneira direta relacionar as características do meio dentro desse processo, né? Fala sobre clima, sobre temperatura, sobre as condições presentes no ambiente. Só lembrando, gente, que todos esses tipos de estudos que nós temos vendo aí nos observacionais são tipos de estudos que podem ser utilizados na saúde mental, tá? Bom, e o estudo seccional ou transversal? Gente, quando a gente fala de estudo seccional, a gente está falando de um corte. Quer dizer que a gente está pegando um público X para estudar, né? Então, eu pergunto para vocês, hoje,
a depressão, ela pode atingir qualquer público, não é verdade? Criança, adolescente, adulto, idoso. E aí eu pergunto para vocês, qual é desses grupos que mais deixa vocês curiosos, né? Por exemplo, poxa, como é que será a depressão no idoso? Poxa, como é que será a depressão na criança, né? Olha, interessante. Eu quero investigar agora a depressão na criança. Então, eu estou fazendo um corte seccional. Todo mundo pode adoecer daquela doença. Mas a minha importância é ali, ó, nas crianças. Isso por quê? Porque esse adoecimento, ele não necessariamente vai ocorrer de maneira igual para a criança, para o adulto e para o idoso. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes, né? Falou que o que leva a criança, o fator estressor da criança, é diferente do adulto, do idoso, entre outros quaisquer. Mas eles existem, né? E muitas vezes a gente não pode entender a depressão simplesmente como um todo. A gente precisa ver os grupos específicos para poder descrever melhor esse processo, tá? Outro tipo de estudo que nós temos é o estudo de caso, controle e o de corte, tá? Faltou um R ali. Como é que funciona esse caso, controle, né? E esse de corte? Vamos dar um exemplo aqui. A gente tem a Edna, a Andresa, a Isabela, o João, a Luana e a Priscila. Aí a gente pensa o seguinte, assim, se a gente fosse pensar que todos vocês, que Deus nos livre disso, vocês andam assim, bem desanimados, bem desestimulados com a vida, com os estudos. E, por exemplo, a gente acha, alguns estudiosos acham, que a leitura ela é a forma mais eficaz que nós temos de mudar o desânimo dessas pessoas. Perfeito. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a Edna, a Andresa e a Priscila e vou colocá-las para lerem todos os dias. E o João, a Isabela, e o João, a Luana e a Priscila não vão ler nada. O que é que eu quero descobrir com isso? Eu quero descobrir se realmente essa leitura vai fazer a diferença na vida da Edna, da Andresa e da Isabela. Porque dessa forma, se eles continuarem da mesma forma que o outro grupo estava, isso nos mostra que aquele processo terapêutico ele não é, indicado, tá? Vou contar um exemplo para vocês muito famoso de estudos de caso controle e de investigação. Isso envolve o leite. Vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês nascem, muitas pessoas dizem o que para vocês? Olha, toma um remédio com leite. Olha, eu não estou me sentindo bem à noite. Toma um copo com leite. Ah, não estou conseguindo dormir. Toma um copo com leite. Não é assim, gente? Tudo as pessoas às vezes indicam um copo com leite. Alguns estudos comprovam que o ser humano não deve consumir leite depois da infância, já que o ser humano é o único animal que depois de adulto consome leite. O consumo de leite ele vai levar o ser humano à intolerância à lactose a longo prazo, ou até em curto prazo. Então, tu já pensou? A gente escutou a vida toda as pessoas falando, olha, toma leite, toma remédio com leite, toma leite antes de dormir, tá doente, toma um copo de leite. E hoje os estudos provam para a gente que o consumo de leite não deve ser feito da forma que a gente está fazendo. Olha que choque, né? Olha que coisa impactante, né? Então vocês percebem que nos slides de vocês está escrito assim: o caso controle, ele é um caso de referência. Ele vai servir para nos dar uma nova forma de pensar naquele processo de saúde e doença ou nos métodos preventivos, né? Olha, hoje, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se eu chego para vocês e falo, gente, vamos montar uma palestra agora, tá? Um processo de educação em saúde para portadores do HIV/AIDS. Ah, tá ótimo, professor, vamos montar. Aí vocês se perguntam assim, será que a gente vai falar com adolescente? Será que a gente vai falar com adulto? Será que é com idosos?
Isso, né, fica curioso na nossa cabeça. Mas eu vou dar um exemplo. Lá quando o vírus surgiu, acho que eu até comentei isso com vocês, ele era uma doença praticamente de classe média alta de grupos homossexuais. Com o tempo, a gente passou por um processo chamado de feminização da AIDS. A AIDS, naquela época, no início, lá no início da doença, tinha 40 homens doentes para uma mulher doente. Quando a gente passou pelo processo de feminização da AIDS, nós tínhamos 2 homens doentes para cada mulher doente. E atingia principalmente grupos heterossexuais, classe média baixa. Hoje, a maior taxa de incidência do HIV está entre a população idosa. Gente, a AIDS tem aproximadamente aí uns 35 anos, 30 e poucos anos. Não é uma doença muito antiga. Mas percebo que ao longo desses anos, como ela modificou a sua forma, a sua característica de adoecimento. Em 1990, ter HIV era sinônimo de morte. Hoje, ter HIV talvez não tenha mais esse significado, né? Então, nós vamos percebendo como é importante também a gente atentar da representação desse agravo, dessa doença, em nível público, né? Porque hoje, para vocês terem ideia, na minha opinião, HIV/AIDS está agregado a estigma social. Vocês já ouviram falar em estigma alguma vez, sim ou não? Já ouvi. Já? Pois é, estigma nada mais é do que uma marca, né? É como se você, quando tem, por exemplo, o vírus do HIV, você está predestinado a ser conceituado como promíscuo, Professor, sexualmente. Pode falar. o estigma geralmente ele está associado a algo pejorativo, né? Exatamente, isso que eu estava falando, né? Por exemplo, o portador do Algo HIV, ele é pejorativo, visto algo como danoso. promíscuo sexualmente. Oi, Luana, diga. Algo pejorativo, algo danoso. Exatamente, né? Então, por exemplo, eu pergunto para vocês assim, olhem só, a saúde avançou tanto, né? Criou os coquetéis de tratamento do HIV/AIDS. Hoje nós temos uma terapia PrEP que a gente chama, né? Hoje, se o indivíduo tomar uma medicação e ter relação sexual com o portador do HIV, ele elimina a possibilidade de adoecimento. Assim como ele pode ter a relação desprotegida e tomar a medicação depois. Também reduz a possibilidade de doença. Isso significa dizer que nós estamos, eu acho, gente, que até já foi descoberto, tá? Mas eu acho que nós estamos a um passo muito pequeno da cura da AIDS, né? Inclusive, já tem até vacinas que tiveram resultados positivos contra a doença. E aí eu pergunto uma coisa para vocês. Se hoje, no Jornal Nacional, desse um plantão e falasse assim, foi descoberto a cura da AIDS. Olha que felicidade. Eu pergunto para vocês, será que a pessoa, amanhã, que tem AIDS, ela se livrou do estigma social? Não. Eu também Eu acho que acho não. Eu acho que não. E o que é que isso nos mostra? É que dentro dos nossos estudos na área da saúde, epidemiológicos, a saúde mental ela está um passo atrás de outras áreas como a área biológica e social. Enquanto o foco foi, como eu já disse para vocês, sempre foi tratamento de doença e a cura da doença, o apoio social psicológico para o entendimento da doença, para a quebra dos estigmas e preconceitos, não acompanhou a mesma velocidade, né? Então, gente, vamos imaginar que daqui a 5 anos vocês encontrem alguém na rua que fale assim, olha, eu tive o HIV por muito tempo, eu fiz o tratamento e estou curado, não existe mais o vírus no meu corpo. As pessoas ainda vão tratar esses indivíduos de maneira preconceituosa, muitas vezes. Não vai ser uma regra geral, mas o estigma, ele vai estar enraizado. Diga, Priscila, você quer falar alguma coisa? Assim como os aidéticos, né, professor, eu acho que ainda tem muito estigma também com os leprosos, né?
Isso, Pessoal da tuberculose, hanseníase. hanseníase, tudo isso. Exato. Então são estigmas, e olha que a hanseníase já alcançou esse nível. A hanseníase ela é tratável e curável, né? Mas mesmo assim agrega. Mas só que, gente, o estigma da hanseníase, ela é milenar, né? A gente tem relatos até na Bíblia dos leprosos na época. Então, uma doença que, né, agrega uma história incrível, né? Já o HIV é muito mais recente, né? Mas mesmo assim, fortes estigmas criados. Isso nos mostra que nós precisamos potencializar, né, esses estudos dentro da área de nossa importância. Professor, mas me diga uma coisa, existe psicólogo, pesquisador? Claro que sim, gente. Né? Nossas pesquisas de área de saúde mental são feitas por profissionais como vocês. Né? Então, olha, hoje, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, mas nós temos vários professores, doutores, que desempenham pesquisa de todas as formas justamente para ver isso, né? Então, são áreas também de atuação nossa dentro da saúde pública que nos possibilitam uma nova aba de opções, tá bom? Bom, esses tipos de estudos que nós falamos aqui são os estudos observacionais, né? E um outro tipo de estudo que nós temos também é o que nós chamamos de estudos experimentais, né? Experimental já tem intervenção direta, né? Nós já vamos ver, por exemplo, olha, tem que tomar uma medicação. Nós vamos aplicar algo no indivíduo. Mas, gente, a gente vai falar sobre isso, mas antes eu vou só pegar um copo de água, tá? Que a minha água acabou aqui. Me dei só 1 minuto, rapidinho. Ok. Vamos lá, gente. E aí, olhem só. Quando a gente fala em estudo experimental na área da saúde mental, nós já estamos falando, por exemplo, de estudos que vão servir de intervenção, né? Então, por exemplo, nós estamos falando, por exemplo, de medicação. Vou dar um exemplo de para vocês. Vocês já ouviram falar numa medicação chamada maracugina, que o pessoal que está muito ansioso toma? Sim ou Sim. não? Sim. Já. Claro, né, professor? Suco Claro, de né? Vocês já ouviram? maracujá aqui. Vocês, por exemplo, já tomaram assim um suco de maracujá assim, tipo, ó, vou tomar um suco de maracujá para me acalmar. E tomo suco? Já. Sim, sim. Já.
Agora, olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês acreditam que existe um estudo hoje que está em pesquisa? Eu nem sei se vocês já leram sobre isso, já tem alguns outros resultados desse estudo, que mostram que o maracujá em si, ele tem esse efeito calmante, né? Mas que a folha do maracujá tem 10 vezes mais efeito calmante do que a fruta. Você já sabia sobre isso? Eras não. 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 Pois É bom saber, uma dica boa, né? Eu não sei como é que eles vão utilizar. Por exemplo, eu não sei se a gente pode fazer um chá da folha do maracujá e tomar. Mas eles comprovaram que existe mais efeito à folha, tem mais presente na folha do que na fruta. Isso é muito interessante, gente. Né? E isso nos mostra como os estudos estão caminhando dentro, né, de uma potencialização muito severa. O que é que acontece hoje? O indivíduo que faz um uso contínuo de ansiolíticos, ele pode apresentar a longo prazo um processo de demência. E aí a gente se choca, né? A gente cai sobre esse embate. Dou muita medicação, risco de demência. Não dou medicação, como eu controlo? Então, hoje nós estamos vivendo um momento onde as pesquisas terapêuticas em saúde mental estão tentando encontrar formas novas, né? E muitas vezes não medicamentosas para fazer isso, né? Ó, vamos dar um exemplo aqui. A gente estudou que a criança, nós temos as etapas de formação da personalidade, e a criança, quando nasce, ela tem no choro a forma de se comunicar. Tá com fome, chora, tá com dor, chora, entre vários elementos. Perfeito. E aí, nós temos hoje, não sei se vocês já ouviram falar nisso, uma espécie de massagem corporal feita por alguns profissionais capacitados. Esse curso, se eu não me engano, o único lugar do Brasil que tinha era em Minas, não sei se ainda tem outros lugares, que realiza uma massagem, né, em baixo ventre, no rosto e na barriga da criança, que ajuda ela até ter sonos mais prolongados e E a diminuir Chantala. episódios. Exatamente, já me fugi da palavra, né? E ajuda a criança a dormir melhor, né? Eu pergunto para você, gente, isso faz bem ou faz mal? Isso é Faz saudável. Isso é saudável. Isso Além faz de muito bem. favorecer, quando é a mãe que faz, além de Hum, favorecer o vínculo com a criança, o contato da mãe É com o bebê, verdade. ficando mais relaxado. uhum. Pois é. E aí eu vou dizer uma outra coisa para vocês. Eu fiquei sabendo disso, eu pensei que isso era brincadeira, mas a minha tia contava que quando meus primos eram pequenos, que eles estavam muito agitados assim, ela pegava o pipo deles e mergulhava no licor que ela tinha em casa e botava na boca deles. E eles dormiam que era uma beleza. E eu jurava que isso era mentira. Falei, cara, eu não acredito que alguém fazia isso, né? E aí eu tava vendo um programa de The Big Bang, a teoria, e aparece lá a mina falando que ia molhar o pipo no uísque para a criança dormir melhor, né? Porque ela já tinha lido sobre aquilo. Eu falei, gente, isso é verdade, isso acontece, né? Aí eu falo, gente, será que é legal toda vez que a criança chora eu molhar o pipo dela lá no licor, no uísque e botar na boca dela? Tem uma Não, série né? na Netflix, parece que o nome é Coisa Mais Linda. Parece que, sei lá, eu não sei, a criança tem uma crise de bronquite, alguma coisa do tipo, em uma das cenas, é uma cena rápida, é uma cena Sim. meio deslocada, assim, do resto da série. Eu já assisti, então. E aí parece que, sei lá, uma das personagens coloca ela pra ficar cheirando um licor, alguma bebida alcoólica pra acalmar aquela bronquite. Eu não sei certo o que era. Só vendo a cena, assim, pra eu me lembrar direito. Sim. E aí é interessante falar sobre isso, gente, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Na época da minha tia,
Por exemplo, eu tenho 31 anos, né? E aí os meus primos têm, por exemplo, 42, 43, e são um pouco mais de 10 anos mais velhos. Naquela época, ações como essa eram comuns, né? Não, vou fazer isso, perfeito, dá, faz. Hoje, nós sabemos que essa terapêutica, ela estagnou, né? Hoje, a massagem, por exemplo, é uma nova forma terapêutica. E aí a gente para e pensa o seguinte, será que hoje essa maracujina que é utilizada, será que daqui a alguns anos não vai entrar em desuso? Será que algumas formas terapêuticas não vão ser consideradas, né, antiquadas e vão modificar? Vão. E quem nos permite a atualização disso tudo são os estudos experimentais. É onde a gente vai observar as novas formas possíveis de tratamento. É onde nós vamos perceber como os medicamentos podem ser reduzidos em seus efeitos colaterais e como eles podem ser realmente graves dentro dessa perspectiva, né? Então, nós estamos hoje num momento onde a criança, que através daquele choro, e outra coisa, criança quando chora, né, e ela não é atendida pelos pais, ela sofre aquele isolamento social pelos pais, continua com choro prolongado até o momento que o choro já não é importante para ela, ela para de chorar. Isso daí tem uma tendência de criar uma personalidade futura, que a gente chama de personalidade astênica, ou até esquizoide, pode gerar depressão, né? A própria esquizofrenia a longo prazo, mas só que isso é uma história bem mais completa, né? Hoje, olha só, né? Vamos imaginar que isso aqui é toda a história, desde a criança chorando ao adoecimento. E hoje você tem uma massagem que realiza, né, o relaxamento da criança, deixa ela mais tranquila e pode evitar algumas coisas. Não é um processo intervencionista medicamentoso, né? E o que isso nos significa? Significa dizer que na saúde mental, a maioria dos estudos que hoje procuram a melhoria do indivíduo, a melhoria do paciente, não são focados em medicamentos. Eles querem mais a prevenção e mais ações não medicamentosas. Professor, qual é um outro exemplo que o senhor tem de elementos que conseguem interferir dentro dessa característica? Um exemplo, gente, que nós temos é a musicoterapia. Vocês já ouviram falar sobre isso? Já. E professor, a Diga. professora Rose, na aula passada, nos sugeriu a ver a bibliografia da Nise da Silveira. Ótimo. E dentro desse processo de humanização, né, de humanização do tratamento da questão mental, ela utilizou música, ela utilizou Exato. pintura, né? Mostra muito isso nessa biografia dela. Exato, né? E a Nise da Silveira já falava muito sobre valorizar as partes boas e tudo mais. Então, gente, talvez o nosso grande segredo esteja aí em tentar, por exemplo, utilizar como a intervenção os métodos não medicamentosos. Aí tem gente que fala assim, professor, não tem como. Nós não vamos conseguir conter um paciente, não tem como não utilizar medicamento. Se a gente não sabe, como é que a gente pode ser tão certo de algo? Né? Diga, Edna, você quer falar alguma coisa? Professor, assim, eu vejo essa questão medicamentosa para os dias de hoje, é mais fácil, é mais prático para a sociedade aliviar o problema de uma pessoa da família, e na farmácia comprar, vamos dar um remedinho. Eu tenho escutado isso. Não, tá precisando de um remedinho, Sim. né? Vai o remedinho, realmente, muitas vezes, no momento, faz o efeito, tá com insônia, dá um remedinho para ele. Dá lá o remedinho que dorme. Então, isso vem a prejudicar, porque
Os outros métodos, como a massagem e outros métodos, como a colega Priscila falou, né, que a professora comentou, né, sugeriu, isso tudo é um processo mais lento, um processo, quem sabe, até a leve prazo, a pouco prazo, e a gente vê que as pessoas estão muito compulsivas com medicações e não estão nem reconhecendo a sequela que pode, como o senhor citou ainda agora, eu até coloquei observação, ansiolítico pode ocorrer o risco de ter demências. Sim. Né? Então, por que não vamos em busca de outros métodos, né? Outros métodos saudáveis, né? Como a própria massagem? Até no adulto, eu acredito um adulto estressado, cansado, estressado por uma série de problemas, vai lá, né? Dá um jeitinho de alguém fazer uma massagem, ele provavelmente ele vai relaxar, ele vai dormir, enfim. Eu acho assim que a praticidade medicamentosa hoje, ela tornou-se mais viável, né? E mais rápido devido ao estresse que a gente vive na rua, né? No tempo. É verdade. E aí eu digo o seguinte, né? Isso nos mostra o quanto nós, como profissionais, pesquisadores, nós não podemos estagnar no tempo, né? Eu digo assim, não sejam profissionais que ao se formarem, vocês simplesmente vão trabalhar e deixar de estudar. Porque vocês percebem como a informação, ela é tão, tipo, vocês se formam já é outra coisa, nós já temos novos métodos de intervenção, nós já temos um novo protocolo, e se a gente não acompanhar, a gente fica lateralizado, né? E não é isso que a gente quer, tá? Gente, olha só, eu realmente estou aqui no meu limite, tá? Já pedi até para minha esposa comprar ali um remédio para mim. Eu já tinha relatado que eu não estava muito bem, eu não sei se eu comi algo que não me fez bem. Então, nós vamos continuar realmente na quinta-feira e vamos encerrar o nosso conteúdo na quinta também, tá? Vou procurar ver com a professora Eline como é que vai ficar esse evento da psicologia. Se realmente vai ocorrer, se não ficar um planejamento. E aí, qualquer coisa na quinta-feira eu passo para vocês, tá bom? Ok, melhoras, professor. Obrigado, gente. Um grande beijo. Melhoras, professor. Obrigado. Tchau, bom dia. Tchau.